Muito obrigado, Sr. Presidente. E caros colegas, eu começo por agradecer a gentileza da mesa e dos colegas, uma vez que na sexta-feira, quando me apresentei, enfim, a reunião já tinha sido suspensa e, portanto, não pude fazer a apresentação das propostas. As propostas que apresentei em alternativa, são 3 alternativas, como os colegas estarão presentes, circunscrevem-se apenas à questão dos feriados. E, portanto, ao artigo 2º e ao artigo 9º da proposta de lei e também no respeitante à alteração do artigo 234 do Código do Trabalho. O que é que justifica essas minhas propostas e o apelo que faço para que fossem, ou alguma delas, aceite pela Comissão e pela maioria? Em primeiro lugar, uma questão de falta de mandato. Eu devo dizer em consciência que eu não me sinto com mandato para mexer nos feriados. Não apresentei isso nas eleições. As ideias que apresentámos apontavam sobretudo à disciplina das pontes e tenho algum escrúpulo em mexer sem um amplo diálogo e consistência, nomeadamente em datas de elevadíssimo simbolismo, como são o 5 de outubro e o 1º de dezembro. E tenho-me concentrado, sobretudo, na defesa do 1º de dezembro, como é conhecido. Devo dizer, e portanto apelava à Comissão que ponderasse esta matéria, que eu creio que não estão reunidas as condições maduras para tomarmos decisões sobre esta matéria. A proposta fala na eliminação dos feriados civis e dos religiosos, na introdução de uma orientação, que eu estou de acordo, de um tratamento paritário dos feriados civis e dos feriados religiosos, que aliás não é apenas uma orientação desta maioria e do Governo, mas é algo que vem já de debates anteriores. Se nos recordarmos, na legislatura anterior, quando apreciámos uma proposta de resolução da autoria de 2 deputadas independentes do PS, já este princípio de tratamento paritário de feriados civis e religiosos aí aflorava e, portanto, eu admito, aliás, que esta ideia tenha origem aqui no Parlamento mais cedo do que isso, mas só acompanhei esse processo em 2009. Mas a Igreja, enfim, e os últimos dias têm sido abundantes nessas notícias, diz que não é uma questão urgente. O Governo confirma que o processo de negociação com a Santa Sé é um processo demorado. Depois saem notícias que o fim dos feriados religiosos só para o ano. Depois saíram também notícias que as datas que estão na proposta de lei já não corresponderão ao estado atual do diálogo. Portanto, que o que estará em cima da mesa no diálogo com a Santa Sé não será o Corpo de Deus e o 15 de agosto, mas o Corpo de Deus e o 1º de novembro. Bom, portanto, há aqui razões para acharmos que a proposta de lei já está desatualizada face ao próprio estado do diálogo existente com a Santa Sé. E assim sendo, é importante como é que fica a paridade. Portanto, se não é possível mexer nas datas dos feriados religiosos, ou não é oportuno, então também não é possível e não é oportuno mexer nas datas dos feriados civis. Se uns podem esperar, os outros também podem esperar. E isso daria tempo para que fizéssemos o diálogo cultural, social e político que manifestamente não foi feito. Devia ter sido feito quanto ao 5 de outubro e ao 1º de dezembro, e não foi feito. Com diplomatas, com militares, com centros republicanos, com agremiações monárquicas, com universidades, com várias pessoas, enfim, várias entidades que se têm manifestado num quadro ou noutro. E é evidente que, quando se trata de eliminar uns feriados, deixando outros, nós temos que estabelecer uma hierarquia entre eles. Não é? Enfim, ou se mantêm todos, ou saem todos, se ficam uns e saem outros. Bom, então temos que ter uma hierarquia. Bom, e essa, eu tenho a minha sensibilidade, defendo arduamente, não tenho dúvida nenhuma em sustentar que o mais alto dos feriados patrióticos é o 1º de dezembro, mas, enfim, aceito perfeitamente que outras pessoas tenham outra sensibilidade. O que é importante é que se faça esse diálogo. E, a meu ver, não houve tempo nem oportunidade para fazer esse diálogo.
Esse diálogo manifestamente não foi feito, creio que mesmo a nível político não foi feito, acho que nos partidos também não foi feito, na concertação social não foi feito, não é a sede adequada para o fazer. A concertação social, quando muito, pode manifestar-se sobre o 1º de maio, sobre os outros escapa-lhes, não tem competência, não é aos patrões e aos sindicatos que cabe decidir se o 1º de dezembro é feriado ou não é feriado, se o 5 de outubro é feriado ou não é feriado, se o 10 de junho é feriado ou não é feriado. Bom, isso resulta de outras decisões que foram tomadas noutras sedes. Depois queria também chamar a atenção neste argumento que pedia à maioria considerasse, e quanto, a meu ver, à ausência de condições maduras para decidirmos sobre isso, há aquilo que é reconhecido implicitamente pelo próprio artigo 9º da proposta de lei. E eu não me sinto confortável, sinto muito desconfortável com esse artigo, e creio, aliás, que traduz, não hesito em usar esta palavra, alguma indignidade do ponto de vista jurídico. Enfim, é isso que está em causa. Isto porquê? O que é que aqui se diz? Diz-se que a Assembleia da República acaba com os feriados religiosos, mas afinal não acaba. Ficava à espera que concluísse o diálogo com a Santa Sé. Ou seja, está proposto que a Assembleia da República tomasse uma decisão legislativa sob condição suspensiva. O que é completamente impróprio. Eu nunca vi uma lei assim. Nunca vi uma lei assim. E isto resulta de quê? Resulta de que não estão maduras as condições para decidir. E eu não conheço o segredo das conversações diplomáticas com o Vaticano, não quero conhecer. Sei que é o segredo, faz parte do segredo da diplomacia, e eu respeito por completo o segredo da diplomacia, mas por isso nós só podemos decidir, nós, Assembleia da República, que somos o órgão legislativo por excelência, que somos o titular do Poder Legislativo, que somos, diz a Constituição, a Assembleia Representativa dos Cidadãos Portugueses, nós só podemos decidir capazmente, solidamente sobre esta matéria, depois de termos na posse toda a informação sobre isto. E manifestamente não temos, nem a podemos ter. E por isso, enfim, é a primeira proposta que apresento, é no sentido de que se sobrestivesse nesta matéria, e portanto que do artigo 2º fosse eliminada a revisão do artigo 234 e caísse também o artigo 9º da proposta de lei, e portanto, eu compreendo preocupação do Governo, ainda que não tenha mandato, compreendo, gostaria de conhecer mais as preocupações que estão subjacentes a esta proposta, gostaria de saber porque é que não se foi para as pontes, que era uma faculdade aberta no Código de Trabalho que está em vigor e que o acordo de concertação social, em certo sentido, bloqueou o recurso a essa possibilidade, mas com certeza que há razões para isso que eu gostaria de conhecer. Mas eu compreendo, como deputado da maioria, sou solidário com o Governo na sua preocupação de tomar medidas que reduzam, como dizem os macroeconomistas, o custo unitário do trabalho e, portanto, eu não me ponho fora de uma discussão quanto à redução dos números de feriados. Acho é que não são estes. Como aliás já tive ocasião de dizer, choca-me um bocado, choca a minha sensibilidade que os feriados que sejam logo os primeiros a extinguir sejam aqueles que têm a ver com os valores que são afirmados exatamente no início da Constituição, onde se diz Portugal é uma república soberana e pimba no feriado da república e pimba no feriado da soberania. Custa-me um bocado. E acho que esse debate devia ser tido e nós devíamos ter possibilidade de o fazer. Sobretudo se há alternativas, e creio que existem melhores alternativas. Bom, e por isso eu creio que era importante ganhar tempo, retirar uma norma que, na minha sensibilidade, está a poluir a reforma do Código de Trabalho, não tem aqui a sua sede própria e carece, talvez, de um tratamento específico em ato legislativo autónomo. Bom, depois que eu gostava de chamar a atenção dos colegas, quanto a argumentos que às vezes tenho ouvido, que esta matéria não tem imperatividade nenhuma. Isto não vem nem da Troika, nem do Acordo da Concertação Social. A Troika não diz nada sobre isso, e que dissesse, isso é que era uma ofensa gravíssima à própria independência nacional, então era mais grave do que abolirmos o feriado da independência, mas não, o memorando não diz nada sobre isso, e também na Concertação Social, que também não diz quais são os feriados que teriam que ser extintos. O Acordo de Concertação Social, o que fala é num acordo
para que fossem eliminados 3 a 4 e a segunda proposta que eu apresento, então, proponho que fossem 3 e que se salvasse do dilúvio o 1º de dezembro, por o qual eu terço armas. Depois gostava também de chamar a atenção dos colegas que eu acredito, nomeadamente da maioria, uma vez que até admito que da oposição, a sua oposição seja mais intensa, seja uma oposição completa à eliminação de quaisquer feriados. Eu não tenho essa opinião, admito e, portanto, considero as preocupações, como disse, que apontam para se encontrar formas que nos ponham mais em linha com a média da União Europeia em matéria de feriados e que se dê um sinal à economia e, portanto, também à competitividade e que se reduza aqui o custo unitário do trabalho, não me excluo, mas creio que há outras alternativas. E gostava de chamar a atenção para elas. Primeira questão das... Vou ser muito rápido. Primeira questão das pontes. Segundo, portanto, acho que era importante que fosse discutido seriamente a questão das pontes e a possibilidade de encostar a celebração de alguns feriados à segunda-feira, como o Código de Trabalho, aliás, já prevê. E se isso abrisse de novo o diálogo da concertação social, acho que seria uma reabertura virtuosa do diálogo. Segundo, não indo por aí e indiretamente aos feriados, eu já apresentei uma alternativa quanto à celebração do 10 de junho. E, portanto, que isso permitiria poupar a data do 1º de dezembro. Creio que o feriado do 10 de junho, pela sua natureza, é um feriado que pode ser deslocado sem ser diminuído no seu valor e, pelo contrário, ser exaltado no seu valor para o domingo. E, concretamente, eu proponho o 2º domingo de junho. Porquê? É conhecido o argumento. É um feriado que se celebra nas comunidades portuguesas. É, aliás, o dia das comunidades. É um feriado que se celebra em todo o mundo. E, obviamente, em todo o mundo, nós não temos o poder de decretar feriados universais. As comunidades, como já me aconteceu a mim e, por certo, a muitos outros colegas, fazem-no ao fim de semana. E, portanto, nós, ao fazermos em Portugal também ao fim de semana a celebração desse dia, nós estaríamos a exaltar o abraço que damos aos portugueses em todo o mundo e, portanto, a valorizar o significado desse feriado. E isso daria um dia à economia e permitiria poupar o 1º de dezembro. Depois chamo também a atenção que não me parece correto que se mantenha a disciplina do Carnaval como está, e alguma coisa tem que ser feita. Não faz sentido manter o Carnaval e a fifia de Carnaval como aconteceu este ano, que não é feriado no Estado, mas é feriado em todas as autarquias e no setor privado por causa das convenções coletivas. Essa questão tem que ser resolvida. Não faz sentido que nós mexamos no assunto e não... Bom, e aí também se pode resolver o problema, por exemplo, se o Carnaval fosse, quanto ao feriado, deslocado para segunda-feira, na celebração. Obviamente que podia ser uma solução que aqui apresento. E lá se ganharia também um dia para a economia. Depois também apresento uma sugestão nas notas justificativas quanto aos feriados municipais, muito rapidamente, Sr. Presidente, peço desculpa, mas só para explicar. E eu creio, vou simplificar e vou-me centrar no exemplo do Santo António e do São João, que são os mais emblemáticos, e também do São Pedro. Se forem sempre celebrados ao fim de semana, não é? Isso exalta também esses feriados, acaba com algumas perturbações que acontecem nessas celebrações e até permitem uma maior celebração. Quem é do Porto sabe que as pessoas de Gaia gostam de ir ao São João no Porto e não é feriado em Gaia. Não é? Se fosse ao fim de semana, isso acontecia. E o mesmo acontece aqui com as pessoas de Loures ou de Oeiras, que vêm ao Santo António em Lisboa ou de Almada e não é feriado municipal nesses dias. Se fosse ao fim de semana, isso permitia também uma disciplina. E fixado um paradigma, se conseguissem diálogo com os municípios, um paradigma quanto aos feriados municipais, esse paradigma contagiaria, por certo, o resto do país, incluindo na minha Odmira, onde se celebra a Senhora da Piedade, que é o 7 de setembro, e também passaria para o fim de semana. E, portanto, o feriado seria sempre celebrado no sábado, e a noite onde se iniciam os festejos e as bebedeiras da praxe seriam na sexta-feira à noite e o domingo seria para toda a gente recuperar para uma semana produtiva de trabalho. E, portanto, isso seria uma fórmula, mas que também careceria de tempo de diálogo. Bom, e, portanto, isso só para dizer aos colegas que existem, mesmo para quem aceite, e eu aceito, que haja uma nova disciplina dos feriados, e existem alternativas, que são melhores alternativas, que não requerem o ataque a datas simbólicas
de grande valor, como é o caso do 1º de dezembro, que é, como sabemos, o mais antigo dos feriados civis e, como eu tenho dito, o mais alto dos feriados patrióticos em que celebramos a nossa própria independência nacional. Mas para isso precisávamos de tempo e é esse tempo que eu pedia à Comissão de Trabalho e da Segurança Social. Muito obrigado.